Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa clutch, que a gente usa esse detalhe que eu ensinei numa live de segunda-feira que acontece aqui no canal. Se você não sabe, toda segunda-feira às 20 horas a gente tem live com uma peça diferente ou com um tema para abordar, onde a gente comenta sobre vários tipos de assunto e essa live fica disponível somente uma semana. Então eu vou usar uma dica que eu usei numa live, que é como fazer esses ornamentos aqui para você aprender também e usar numa clutch. Você pode fazer com ou sem, fica a seu critério. Eu forrei ela, mostrei todos os passos de como você vai aprender a colocar um forro, como que você vai fazer esse ponto diferente aqui, que é um ponto que fica bem marcado essas linhas. Se você já gostou dessa peça, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like e se inscreva aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeos novos, quase todos os dias, na verdade. E já ativa também o sininho, assim você não perde o lançamento de nenhum vídeo novo. Então vamos ao passo a passo dessa clutch aqui. Para começar a fazer a nossa bolsinha, eu vou usar um fio da M-Malha, que é um fio de malha premium. Vou deixar aqui embaixo, se caso vocês quiserem a indicação, né, do fio, quiserem comprar com eles também, recomendo bastante. Não vai precisar de muito fio de malha, porque é uma clutch, é uma bolsinha menorzinha, tá? Então eu vou escolher essa cor aqui, que é uma cor meio verde, um verde folha, pra gente começar a fazer a nossa peça. Vou utilizar também a agulha número 10, que é a agulha que eu acho que encaixa perfeito no meu fio, para fazer essa peça. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai precisar fazer correntinhas, né? Então, eu vou vir aqui, né? Vou fazer assim, o peixinho do lado, viro a pecinha pra cá, faço esse peixinho aqui, ó, assim, dou mais uma volta, e aí agora eu tô pronta pra começar a colocar minha agulha aqui dentro e fazer a minha laçadinha. Tá? Assim. Aqui. E aqui a gente vai fazer correntinhas agora, que é a quantidade de correntinhas que você vai querer pra sua peça. Então, eu vou pegar o fio lá de trás e passo pelo meio dessa laçada uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou fazer num tamanho de 15 correntinhas, que eu acho que é um tamanho que fica bem legal pra uma clutch, tá bom? Pra gente começar, eu vou fazer um ponto diferente aqui nessa minha base. Então, como que a gente vai fazer? Esse primeiro pontinho que tá aqui, que foi a última correntinha, minha 15ª, ela já vai fazer parte da subida, que vai ficar nesse ponto. Então, agora eu vou pular 2 pontos e vou vir no próximo, bem aqui no meio da correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Assim, aqui. E vou fazer isso em toda a carreira. Eu venho no próximo, faço mais um ponto baixo, que é trazendo pra frente e fecha. No ponto baixo sempre é assim, eu coloco a agulha aqui, trago o fio lá de trás pra frente, dou a altura e fecho. Venho no próximo, trago pra frente, dou a altura e fecho. Sempre ajeitando pra ficar bem certinho. Venho no próximo, trago pra frente, dou a altura e fecho. Sempre ponto baixo. E um jeito legal pra gente nunca se perder é a gente fazer sempre com um ponto... conferindo, né? Quantos pontos que deu. Se eu tinha 15 pontos aqui no início, né? E a última correntinha ficou como meu primeiro ponto, então eu sempre vou ter 14, sempre. Em todas as carreiras eu preciso ter 14 pontos. E essa é a quantidade que eu decidi, né, ter pra fazer essa clutch aqui. Sempre lembrando que quando a gente faz mais de... quando a gente faz um tamanho, né, de 14, por exemplo, ficou tantos centímetros, sempre vai aumentar quando a gente coloca mais pontos ali dentro, tá? Então, eu tinha um tamanho antes só de correntinhas e agora ficou um tamanho bem maior, porque eu coloquei o primeiro ponto, tá? Então, eu vou fazer assim, e agora a gente vai virar ela, porque a gente vai fazer vai e vem o tempo todo, e vai ser a mesma coisa do início ao fim. Então, eu vou vir aqui no próximo, eu faço uma correntinha e viro a minha peça. Tá? E agora a gente sempre vai fazer pegando a alcinha de trás, tá? Tô vendo que aqui, ó, a gente tem
dois Vzinhos, ó, tem um V e dois Vs, né? Vários Vs. Eu vou sempre pegar a alça de trás, sempre. Então, esse primeiro que tá aqui, ó, ele já conta como essa minha primeira alça, esse pontinho que eu acabei de fazer. Aqui, ó, já é a minha primeira alcinha de trás. Então, eu venho no próximo, pego só a de trás, trago pra frente, dou altura e fecho. Venho aqui na outra, trago pra frente, dou altura e fecho, na outra. E vou fazendo, ó, mesma sequência de pontos baixos, mas pegando somente a alça de trás. E esse aqui vai ser o efeito da nossa clutch no final, que vai ficar bem bonitinho. Então, é sempre pegando a alça de trás. E tendo a mesma quantidade, né, de pontos que a gente fez. Então, eu sempre preciso ter 14, é sempre bom a gente contar e conferir pra ver se deu certo, tá? E aí, vocês vão ver que ele vai dar esse efeito, que vai ficar bem bonitinho aqui na nossa peça, que é sobre esses desenhos aqui, ó, no vai e vem em toda a nossa clutch. Ó, eu tô aqui, ó, no ponto 12, aqui no ponto 13, e se eu olho aqui do lado, parece que já terminou, né? Mas não, ainda falta o 14, então eu vou pegar aqui a última da correntinha, 14, e fecho. Assim eu fiquei com 14 pontos, sempre pegando a alça de trás. Agora eu vou fazer mais uma correntinha e vou fazer isso em todas as carreiras. Eu viro aqui, essa primeira aqui, ó, já conta, porque é a minha correntinha, então eu venho no próximo. Próximo, pego só a de trás, trago pra frente, dou altura e fecho. Só a de trás, fecho. Sempre só a de trás, até fazer em todos os 14, tá? Ó. E é exatamente assim que a gente vai fazer em todas as carreiras, até chegar mais ou menos num tamanho de 30 a 40 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui, ó, todas essas carreiras, né? Vou subir todas elas, sempre lembrando, né, de não errar aqui no cantinho pra ficar certinho. Sempre contando pra ver se tem 14, pra chegar lá no final e a gente conseguir fazer toda a nossa clutch bem certinha. Então, eu vou seguindo desse mesmo jeito, né? Quando chega no final, conta o 14, faz uma correntinha, vira a peça, pula o primeiro ponto e faz 14 de novo. Vou fazer aqui uma quantidade de mais ou menos 40 centímetros. Se caso precisar de menos, vou chegar no tempo que der, tá? Então, eu vou chegar, vou mostrar pra vocês como que eu vou continuar essa peça, tá? Então, vamos fazendo mais algumas carreiras. Eu fiz aqui um tamanho total de 30 centímetros, deu 23 carreiras, fazendo certinho do vai e vem, tá? Eu fiz esse tamanho porque medindo aqui, ó, a gente dobra a parte de baixo e mais a parte de cima, eu gostei desse tamanho que ela ficou. Claro que falta ainda fechar, né? Falta fazer alguns detalhes aqui ainda, mas esse tamanho aqui foi o que eu gostei bastante. Se caso você fez mais largo, com mais de 14 correntinhas, provavelmente você terá que fazer mais carreiras para ele ficar, né, talvez o tamanho que você queira. Mas aqui vai a seu critério, tá? O meu tamanho padrão ficou esse aqui, gostei bastante do resultado. E agora a gente vai fazer um forro. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz um forro. Eu tenho aqui um tecido, que é um tecido chamado Tricoline. Eu gosto bastante desse tecido porque ele já tem... Geralmente ele tem várias estampas, né? O que facilita bastante. Então, o que eu vou fazer? Ele tem um corte que eu já tinha feito antes, ele já tem uns defeitos aqui. Isso tudo eu deixo pra fora, nesse tamanho aqui. E eu vou recortar ele bem rente ao tamanho aqui, ó, bem certinho, tá? Eu vou recortar ele bem certinho aqui no tamanho. Mesmo se ficar maior, não tem problema. Às vezes, eu ficar um pouquinho maior é até melhor do que cortar bem rente. Depois a gente vai dobrar e daí vai esconder essa parte que ficou maior, tá? Então, eu vou cortar. Eu coloco aqui meu dedo assim, aqui do lado, ó, e vou cortando na mão mesmo, bem certinho, o tamanho que eu quero. Então, eu vou cortar aqui e já volto. Eu cortei aqui, ó, o tamanho um pouquinho maior, né? Se eu colocar em cima aqui pra vocês verem, ó. Ficou um pouquinho maior nas laterais aqui também. Tudo um pouquinho maior só pra gente conseguir fazer a finalização bem bonitinha. Daí, como que eu faço isso, né? Eu coloco o fio aqui em cima e eu dobro bem aonde que eu vou querer colar, ó. Por exemplo, tava grandão aqui, né? Eu vou querer costurar ele aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui pra gente costurar aqui em cima. Eu pego um prendedor, né? Eu tenho esse prendedor bem grande, que ele é bem bom.
E esse fio aqui, só antes, né, a gente precisa prender ele. Então, eu pego a minha agulha e faço um nó aqui, pro lado de dentro. Que é pra ele ficar escondido dentro da minha costura, tá? Se você quiser colocar o seu... Aí o fio pode ficar pra cá. Se você quiser colocar botões para fechar, né, colocar aquelas tagzinhas, aquelas coisas que fecham os ímãs, você pode colocar antes ou depois, tá? Eu vou mostrar como que eu coloco depois, cortando um pedacinho aqui e costurando. Então, eu deixei um pouco do outro lado, pra poder dobrar aqui também, e dobrei aqui, ó. Aí, eu vou pegar esse prendedor e vou prender o tecido no crochê. Desse jeito aqui. Bem retinho onde que eu vou querer costurar, né? Assim. E a gente pode escolher se a gente quer costurar nessa primeira linha, nessa segunda, pode ficar a critério. Eu vou fazer o traço bem em cima, certinho aqui, ó, do próximo, que é esse aqui do ladinho, tá? Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu tenho uma agulha aqui de costura, que é essa agulha aqui. Coloquei um fio aqui dentro e vou começar a costurar. O fio que eu peguei, ele é um fio um pouquinho mais claro do que o fio que eu tinha, né? Então, por causa disso, ele acabou ficando um pouco mais claro do que o normal. Mas o certo é ter uma linha da mesma altura, no mesmo tom, que fica melhor, tá? Daí, como que a gente vai começar, né? Eu venho sempre de fora, ó, de dentro pra fora, pra colocar o primeiro, pra travar o meu nozinho. Daí o nozinho fica escondido ali dentro. E agora eu vou fazendo zigue-zague. Eu pego um pouquinho pro lado aqui, assim, e espeto no meu fio de malha e subo. Dói um pouco o dedo, isso é normal, ainda mais se essa agulha for muito grossinha, né? Isso pode ser normal. Então, a gente espeta aqui, ó, e traz. Cuidar pra não embolar. Aqui. E vou fazendo isso. Eu volto aqui, ó, no lugar onde tava, pra passar de novo, pra ele ficar com uma linha contínua. E vou até o outro lado. Dá pra fazer isso aqui na máquina de costura. Fica mais fácil, dói menos o dedo, tá? Além de que a máquina de costura, talvez ela precisa ter um pouquinho de... mais grossinha, pra dar certo na hora de costurar no fio de malha, tá? Daí eu passo pra cá, ó. É como se fosse uma costura comum, né? Dá trabalho? Dá bastante trabalho. Mas eu acho que vale tanto a pena que fica um acabamento muito bonito na nossa peça depois. Cuidando pra não embolar, né? O meu fio, ele é bem grosso, então ele embola mais fácil. Aqui eu acabo puxando muito, então a gente solta um pouquinho. Aqui já posso soltar esse aqui. E eu vou fazendo sempre assim, ó. Estão vendo? Eu venho aqui antes, ó. Passo pra cá e vou reto até chegar do outro lado. Fica um pouquinho repuxado, que é normal, né? Mas é um jeito que eu gosto muito e ele fica bem firme, tá? A gente não precisa ter medo que vai soltar ou algo assim. Dá pra fazer desse jeito aqui que a gente sempre volta, ou dá pra fazer seguido. Então, eu venho aqui do lado, ó, né? Esse jeito ele é mais rápido. Que daí eu consigo ficar intercalando, né? Risquinhos e não risquinhos, risquinhos e não risquinhos. Esse aqui de risquinhos e não risquinhos, ele é mais bonitinho pra quando a gente vai fazer uma cor que é bem parecida com o tecido, né? Ó. Mas é um jeito também. Volta só um pouquinho, faz um pedacinho bem pequenininho e continua. Ó, tá vendo? Esse é um outro jeito de costura que eu acho muito bom também. Acho que eu vou seguir com esse aqui que é bem mais rápido, bem mais fácil, dói menos o dedo, que fica só um detalhezinho aqui, ó. Ou você pode escolher de fazer esse jeito aqui. E daí eu vou chegando aqui no canto e nessa outra parte eu vou dobrar. Também boto o prendedor e vou costurando aqui do lado, ó, até preencher toda essa base.
Vou fazer a volta toda e quando chegar aqui eu volto pra mostrar como a gente continua. Eu dei a volta toda aqui costurando, ó. Ele ficou... decidi fazer aquele jeitinho que fica mais simples, né? Mais certinho. E aí ele ficou bem firme, bem bonitinho. E o importante era deixar ou um dos lados, esse aqui, ou esse aqui, no caso eu deixei os dois, com essa primeira carreirinha aqui, ó, livre. Pra gente conseguir fazer aquele enfeite no final, tá? Então agora a gente vai dobrar a peça aqui e aqui, pra ficar do tamanho que a gente quer, né? Com o lado que a gente escolheu bem bonitinho. Eu escolhi esse aqui pra ficar pra cima, pra fazer o acabamento aqui. E a gente precisa fechar aqui desses lados agora. Como é que a gente vai fazer? É bom você marcar bem, né? Esticar, deixar bem retinho aqui as quinas, ó, da parte da dobra, pra ele ficar bem certinho assim, ó. E a gente vai costurar desse lado, e costurar fora a fora. Você pode costurar com a própria linha de costura ou com o fio de malha, que é o que eu vou fazer. Vou fazer com o fio de malha. Eu vou pegar o final do fio aqui, né? Esse aqui é o meu lado certinho. Daí, esse final do fio aqui, eu vou começar a fazer um zigue-zague aqui do lado. É importante que ele fique bem retinho aqui embaixo, né, as duas pontas pra ficar uma bolsa bem certinha. E aqui, ó, fora, a gente usa, né, uma própria marcação aqui pra deixar ele bem certinho. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, do lado de dentro, vou pegar o meu fio bem nessa quina, que ficou bem na junção, eu trago esse fio pra frente aqui, e aqui eu vou fazer um nó. Tá, um nó bem firme, para que ele não escape. E aqui eu vou deixar um pedaço do fio e vou cortar também, porque a gente vai usar só pra fazer a junção. Depois que eu fiz o nó, eu fecho aqui no tamanho que eu quero. Esse nó a gente consegue colocar para dentro, depois a gente ajeita ele. E eu vou vir agora pegando aqui, ó, eu posso escolher ou uma laçadinha ou duas. Eu vou pegar uma só, que eu acho que fica mais bonitinho. Então eu pego uma de um lado e uma do outro, e trago todo esse fio pra cá, assim. Vou fazendo zigue-zague. Daí eu vou pegar bem essa voltinha da quina aqui, ó. Aqui, trago pra cá, pelos dois lados, né? Um lado de trás e o lado da frente. Daí o outro, esse aqui com esse aqui. Se caso tiver uma linha no meio, que pode acontecer, daí a gente pega um outro fio próximo, tá? Aqui. Daí o do centro aqui de novo. E o último, que é o que fica bem aqui, né? Aqui, ó. Assim. Viram? Aí essa parte aqui eu vou dar um nó e vou colocar pra dentro, tá? O nó a gente dá um nó normal. Depois de dar um nó eu vou cortar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Faço um nó pra dentro, passo um zigue-zague e chego até aqui. Quando chegar aqui eu volto pra mostrar como continuar. Se vocês quiserem colocar esse ímã, que é o prendedor, eu recomendo vocês prenderem uma parte dele aqui, ó, que vai ficar nessa parte, né? E o outro a gente prende no fio, né? Vai ficar mais pra baixo. Na verdade, esse vai ficar mais pra baixo e esse aqui. Aqui, esse aqui a gente prende no fio, né? Faz um furinho aqui, dois furinhos, e junto no fio de malha. Ele fica extremamente preso, e na hora de puxar não tem problema, tá? Então essa é uma ideia que eu dou pra quem quiser colocar esse fechamento aqui, né? Ele prende automático, não precisa nem costurar, e eu acho bem prático. E como é uma bolsa bem leve, não tem problema que ele não vai ficar puxando e esgotando muito, tá? Então assim ficou a nossa clutch, e agora eu vou ensinar como fazer aqueles detalhezinhos aqui embaixo. Eu cortei aqui em torno de 10 centímetros cada fiozinho. Eu venho com a minha agulha nesses últimos que estão aqui do lado, ó. Então eu venho bem no cantinho aqui, pego o meio do fio, trago pra cá. E aqui eu passo esses dois fiozinhos que estavam aqui, ó, aqui pelo meio. Puxo assim, ó, e ele fica com esse acabamento no final. E eu vou fazendo isso em cada fiozinho aqui de baixo. Trago o fio pra frente, dou a altura, ajusto ali a altura certinha, né? Pego as duas laçadinhas, trago pra cá, puxo e ó. Isso aqui vai dando um charmezinho bem bonitinho na nossa peça.
Vou fazer aqui tudo, quando chegar aqui a gente termina a nossa clutch. Assim ficou então a nossa clutch no final, com os detalhezinhos presos. A costura dela ficou bem escondidinha, ficou muito boa. Aqui do lado ela ficou bem presa. Esses nozinhos que eu fiz eu simplesmente cortei, escondi por um pouquinho e já cortei. E aqui embaixo o fiozinho que foi feito aquele canto, eu fiz um nó, coloquei pra dentro do forro. Então ele ficou bem firme e bem presinho. E você pode colocar aqui, né, a tag, se você quiser, de ímã ou um botãozinho, fica a sua escolha, dá pra fazer o que quiser. E se quiser ainda também colocar uma alça, aqui no ladinho, ó, a gente coloca a alça. E ela pode ser também uma bolsa de ladinho. Você pode fazer o que você quiser na sua imaginação, as cores, se quiser mudar de cor também fica muito legal. Mas, se você fez essa peça, não esquece de me marcar lá no Instagram, que eu gosto muito de ver o resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e bom crochê!